A cor da cultura. Uma parceria. Petrobras. Cepir. Sidan. TV Globo. Canal Futura. Ao longo de toda a história, a religiosidade sempre fez parte da vida de todos os povos, de todas as culturas. Seja qual for a forma de devoção ou crença, as religiões sempre trouxeram princípios éticos, buscaram o sentido da vida e tentaram explicar a morte. E por maiores que sejam as diferenças, não há religião alguma que não conduza os seus fiéis à prática do bem, do amor e da solidariedade, sem exceção. O Brasil é um país laico, portanto, não possui uma religião oficial. E a própria Constituição Federal confere a todos o direito de escolher a sua fé ou de optar por não ter fé alguma. Diz o inciso 6º do artigo 5º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. No Brasil tem católico, muçulmano, protestante, judeu, espírita, budista, evangélico histórico, evangélico pentecostal, evangélico neopentecostal, taoísta, messiânicos, Hare Krishna, adeptos do Santo Daime, do Seishonoye, umbandistas, candomblecistas e muitos outros. São diversas as crenças, assim como são muitas as etnias que compõem o povo brasileiro. Vivemos num país bastante plural. Mas será que ainda tem gente que associa uma determinada religião a pessoas de um determinado tipo físico? Ou a uma região específica do país? É o que vamos tentar descobrir. Nesse nosso jogo, vamos pedir para 20 pessoas indicarem com alfinetes qual o estado brasileiro que elas acham que tem mais pessoas que professam as religiões afro-brasileiras. Elas também terão que responder em qual estado tem mais pessoas que se declaram negras. Você pode marcar aqui para mim qual é o estado brasileiro que você acha que tem mais pessoas adeptas às religiões afro-brasileiras, como candomblé, umbanda? Mas por que a Bahia? A maioria são todos negros, por isso que eu acho que isso aqui é a Bahia, não sei. Mas isso aí é uma constatação que você já foi à Bahia? Pelo que a gente vê, televisão, vê noticiário e tudo, entendeu? A maioria que eu vejo são negras. E qual é o estado que o senhor acha que tem mais pessoas que se declaram negras? Seria a Bahia também. Qual é o estado brasileiro que a senhora acha que tem mais adeptos do candomblé e da umbanda? Realmente, eu acho a Bahia. Qual é o estado brasileiro que a senhora acha que tem mais pessoas negras que se declaram mesmo como negras? Por que a senhora acha que é na Bahia? Como eu falei pra você, tem bastante negros lá. Inclusive, a minha filha diz que vocês não são pretos, são marronzinhos. Eu creio que seja a Bahia também, como as pessoas já colocaram também. Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro? Porque eu acho que, embora não seja muito divulgado, eu acho que, assim, na Zona Norte, tem muitas casas, assim, os terreiros de candomblé, terreiros de umbanda. Para mim é a Bahia, porque eu já estive lá mais de uma vez e pude ver com meus próprios olhos que as pessoas têm um culto maior às religiões africanas e elas se sentem mais orgulhosas de se declararem negras. O senhor acha que é a Bahia por quê? Porque tinham muitos alfinetes? Não. Já? Eu nem sabia que pergunta vocês iam fazer. Eu acho que é a Bahia porque aqui vivem a maioria dos negros, principalmente a maioria dos negros cultos do Brasil, aqueles que sabem alguma coisa realmente sobre a África, sobre o dever do negro no Brasil. Então eu acho que eles têm mais motivos também de estarem cultuando essas religiões ali. Por que a Bahia? Por ser ela o berço da civilização negra do Brasil. Por que você acha que é na Bahia? Que é onde aportou o maior número de navios negreiros, realmente, né? E eles trouxeram toda essa cultura afro para o Brasil. Quando você sabe a sua origem, você não tem vergonha do que você é.
Para a maioria das pessoas, o estado da Bahia é a resposta para ambas as perguntas. O censo demográfico divulgou que o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de adeptos declarados das religiões afro-brasileiras, 1,63% da população. E a Bahia, conhecida por seus terreiros e mães de santo, ficou em 13º lugar com 0,09%. Em contrapartida, 75% dos baianos se declaram negros contra 13% dos gaúchos. Se a gente considerar que quase metade da população brasileira é afrodescendente e que apenas 0,34% dos brasileiros são adeptos das religiões afro-brasileiras, podemos rapidamente concluir que nem todos os negros cultuam as entidades do candomblé ou da umbanda. E basta ir a um terreiro ou centro para ver que há muitos brancos professando essas religiões. Em todos os espaços religiosos do Brasil, há brancos e negros, o que faz com que o combate à discriminação racial e a promoção da igualdade sejam uma temática pertinente para todas as religiões. Hoje, a legislação brasileira garante os princípios de respeito à diversidade cultural e às diversas formas de fé. Mais do que uma defesa de todas as religiões, esse direito garante o exercício da democracia no nosso país. E é para falar de religião, cultura e direitos que estamos aqui com Édio Silva Júnior. Ele é doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Alexandre. Pela lei, todas as formas de religiosidade elas são asseguradas, mas e na prática? Realmente, pela lei, toda e qualquer organização que se autodenomine uma associação religiosa é uma religião. Não existe para o direito a noção de crença, ou de seita, ou de religião autêntica, falsa, verdadeira. Todas são, para o direito, religiões e devem ser todas consideradas com o mesmo respeito e a mesma dignidade. Na prática, entretanto, há uma distância muito grande entre essa igualdade de todas as religiões e o exercício efetivo de direitos. Não há outro caminho senão a conscientização de direitos, o exercício efetivo disso, a organização política, a mobilização social, a reivindicação por direitos, a ida ao poder judiciário, como as religiões afro-brasileiras têm feito ao longo dos últimos anos. Eu te diria, como alguém que tem estudado esse tema e como alguém que tem ido para o judiciário, que nos últimos anos nenhuma religião obteve tantas vitórias no poder judiciário quanto as religiões afro-brasileiras. Não é possível pensar a igualdade racial no Brasil plena sem o reconhecimento do status, da dignidade, da respeitabilidade que as religiões afro-brasileiras, como qualquer outra religião, merecem e devem ser tratadas no cotidiano. Muito obrigado, Ed, pela entrevista. Obrigado, Alexandre. Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, o ensino religioso é obrigatório nas escolas públicas de todo o país. Mas os alunos podem escolher se querem ou não acompanhar estas aulas. Depois da Constituição, alguns projetos de lei já foram reescritos para estabelecer em que bases esta regra deverá ser cumprida. Atualmente, o artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que o ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Quando recusa qualquer forma de proselitismo, a lei está buscando evitar que a sala de aula se torne um local de liturgias ou de conquista de fiéis para esta ou aquela crença. Mesmo que um educador pertença a uma religião específica, a ele não é permitido desrespeitar a fé dos alunos e nem promover qualquer tipo de intolerância religiosa. O ensino religioso, sem nenhum propósito doutrinante, que trata todos os cultos de maneira respeitosa, reverente, pode desencadear nos alunos não só um processo de conhecimento e vivência da sua própria religião, mas também um interesse saudável por outras formas de religiosidade. É o que acontece no Educafro Franquia Social.
Eu estou aqui no Largo de São Francisco, em São Paulo, onde fica a sede do Educafro. Um projeto que nasceu em uma instituição católica através da ação de agentes da Pastoral Negros e que, através do Frei Davi Raimundo dos Santos, ganhou destaque nacional. O Educafro está conseguindo reunir pessoas de todas as religiões para discutir a questão do acesso dos negros à universidade. O Educafro é um pré-vestibular destinado a jovens de baixa renda entre 18 e 24 anos. Os professores são voluntários que dão aulas nos fins de semana ou em horários alternativos, em estabelecimentos cedidos por igrejas evangélicas, escolas públicas, centros espíritas e associações comunitárias. O projeto está presente em 5 estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Atualmente, são 256 núcleos com aproximadamente 13 mil alunos, sendo que 8 mil só em São Paulo. Quando se fala em exercício da tolerância religiosa, o Educafro não está de brincadeira. Trata-se de um projeto macroecumênico que reúne espíritas, candomblecistas, evangélicos, católicos e agnósticos. Bom dia, Frei Davi. Bom dia, Alexandre. Frei, a religião é um assunto apaixonado e apaixonante, e que por isso mesmo muitas vezes gera polêmicas. E nem sempre é fácil você reunir pessoas de religiões diferentes para tratar de um tema que interessa a todos, que é o acesso do negro à universidade. Como é que foi que o Educafro conseguiu a adesão de tantos grupos religiosos? Entendemos que é missão das religiões entrar no coração de Deus e entender o que Deus quer das religiões. E não temos dúvida, um querer de Deus é o querer da inclusão, onde negro possa contar com as religiões, em geral, nesse processo bonito e decisivo de ajudar o Brasil a ser melhor, mais integrado, dando oportunidade para todos. E em que medida a espiritualidade ela pode contribuir para uma ação afirmativa em educação? Nós entendemos que a espiritualidade trabalhada em cada expressão religiosa, ela é base para libertar as pessoas dos preconceitos, abrir-se para o diferente e entender que oportunidades iguais nas universidades, no ambiente de trabalho, é profundamente falar de Deus. Além das matérias convencionais do ensino médio, o Educafro oferece uma disciplina chamada Cultura e Cidadania, em que a dimensão espiritual é trazida para dentro da sala de aula para abordar a tolerância e o respeito. Pastor João, olhando essa juventude, que inspiração tem em nossa mente de cristão e pessoas que querem o bem dessa juventude? Primeiramente, eu quero parabenizar vocês por vocês terem acreditado em vocês mesmos. Esse projeto, com certeza, vai não somente possibilitá-los a cursar uma universidade, mas também trazer uma consciência de que nós precisamos melhorarmos como cidadãos. Sim, eu acho que a intenção principal da Educafro é passar essa mensagem de que até mesmo a questão religiosa e a questão do afrodescendente é uma coisa assim que está mudando ao longo do tempo. É uma evolução que a gente tem que buscar. Porque é um projeto que visa ajudar o negro a conquistar um espaço. Porque nós, negros, somos excluídos, não somente negros, mas pobres, povo da periferia. E nós precisamos mudar esse quadro. E é só com essa coragem, com essa audácia, que nós vamos chegar lá. Como é o convívio da diversidade aqui nesse núcleo na sua igreja? Olha, pelas informações e pelas conversas que temos tido com os alunos, eu creio que tem sido positiva. Porque cidadania não depende de religião. Preconceito há, né? Assim como há preconceito com os negros, há também sobre religião, mas não aqui nesse espaço. Aqui nesse espaço a gente aprendeu a ser cidadão. O acesso às universidades permanece desigual. Somente no Rio de Janeiro, 70% das vagas das universidades são ocupadas por alunos das melhores e mais caras escolas particulares. Mas cursos pré-vestibulares populares como o Educafro têm alcançado muitos êxitos. A média de aprovação desses alunos chega a 25% anual. Mas os bons resultados não se traduzem só em estatística, se traduzem também em sonhos.
Na minha visão, era como se a gente nunca pudesse estar numa universidade, né? Porque a dificuldade de a gente prestar um cursinho, que às vezes até mais que uma mensalidade de uma universidade. Então, por isso que era um sonho também que eu tinha, né? E graças a Deus hoje eu consegui. A grande alegria que nos vem a cada momento é ver o povo vencendo. É ver jovens negros que o sistema marcou para a derrota, ver esse jovem vencer. Todas as religiões têm na sua essência valores como a bondade e o amor ao próximo. Mesmo assim, ao longo da história, diversas crenças sofreram preconceito e a perseguição por parte dos homens. Na época do Império Romano, os cristãos eram atirados aos leões. Entre os séculos 13 e 18, a Inquisição promoveu a perseguição de protestantes, judeus e muçulmanos. No século XX, regimes fascistas e nazistas condenaram à morte cerca de 6 milhões de judeus. E em pleno século XXI, assistimos perplexos cenas de guerras santas em toda a parte do mundo. No Brasil, historicamente, religiões como o Candomblé e a Umbanda vêm sofrendo a perseguição de seus fiéis, o preconceito e a intolerância. As religiões afro-brasileiras nascem da junção de tradições culturais de etnias distintas que foram trazidas ao Brasil pelo tráfico de escravos, como os iorubás, os daomeanos e os bantos. A própria palavra candomblé tem origem banto, mas atualmente designa indistintamente as 3 nações. A proximidade destas culturas fez nascer uma tradição religiosa que tem como base mitos africanos, mas que é essencialmente brasileira. Não se sabe exatamente quando o candomblé surgiu no nosso país. O seu primeiro registro oficial foi feito pela Inquisição em 1680. No período colonial, as leis puniam severamente as pessoas que discordassem da religião dos portugueses. Mesmo com tanta repressão, pouco antes da proclamação da independência, por volta de 1820, foram fundados os 3 primeiros terreiros de candomblé: Casa Branca do Engenho Velho, Gantuá e Axé Opô Afonjá, todos em Salvador. Mas o Brasil imperial não foi menos rigoroso na perseguição às religiões afro-brasileiras. O culto de religião que não fosse o católico era considerado crime. Portanto, os escravos eram obrigados a se converterem à religião oficial. E se fossem acusados de feitiçaria, pena de morte. Os negros vieram de várias regiões da África e, chegando ao Brasil, tiveram que conviver negros de diversas etnias numa mesma fazenda, numa mesma senzala. E isso já promoveu um processo de sincretismo interétnico. O próprio processo de escravidão já traz internamente toda uma estrutura que permitiu que o negro, usando de alguns subterfúgios, pudesse manter a sua religião. Tudo isso foi permitindo que a convivência entre essas diversas etnias africanas pudesse formar um culto mais ou menos homogêneo, onde cada etnia contribuiu com o orixá que cultuava na sua terra de origem. Eu acho que a melhor maneira de definir o candomblé é como um foco de resistência da cultura afro-brasileira. Barabô, Mujubá, Leba, Coxé, Exu, Aqueçago, Mujubá, Omode, Coe, Barabô, Ago, Mujubá, Elebara, Exulona. As religiões podem ser uma forma de conhecer a história e a cultura do mundo em que vivemos. Um prato cheio para um projeto pedagógico consistente, como o que é desenvolvido aqui, na Escola Municipal Anísio Teixeira, na cidade do Rio de Janeiro, Ilha do Governador. O projeto político-pedagógico da Escola Municipal Anísio Teixeira tem como objetivos valorizar o conhecimento de diversas culturas e religiões, incluindo as africanas, como forma de diminuir o preconceito. A ideia é estimular nos alunos a reflexão crítica e consciente acerca da história. O projeto tem como premissa que o conhecimento leva ao reconhecimento.
A professora Eva dos Santos é diretora da escola e vai falar para a gente o que motivou essa iniciativa, né, professora? Exatamente. Bem, a escola, eu considero que é o patamar onde os alunos vão contribuir para a sua vida individual com o conhecimento. E é preciso, então, que se estabeleça ali, dentro deste lugar, que é a escola, o melhor que se pode oferecer para que ele, ao encontrar dentro da escola as suas necessidades, possa se estabelecer como pessoa, com sua identidade, com sua construção individual e com o prazer de viver, né? Professora, como é que a cultura afro-brasileira no projeto ela foi adequada para se discutir a questão do preconceito racial? Evidentemente, a cultura afro-brasileira ela vem resgatar a autoestima da maioria dos alunos de escola pública. Aqui na Escola Municipal Anísio Teixeira, a cultura é trabalhada na sua relação com a vida política, histórica e até mesmo religiosa entre os povos. Diversas culturas foram representadas aqui, ao longo do desenvolvimento do projeto, como as mitologias greco-romanas e as mitologias africanas. Uma história que me chamou muita atenção foi a história de Oxum. O que eu aprendi nessa história é que várias pessoas não devem poluir as águas, porque senão outras pessoas vão ficar sem água e podem até morrer. A história serviu de base para analisar as culturas e as religiões ao longo do tempo. E aí nós começamos aqui uma oficina de mitos. E numa oficina de mitos a gente tem que lembrar dos griots, os contadores de histórias africanos, que trazem na pele, na palavra, no axé da palavra, toda a força de uma cultura. Então, como colocar isso numa escola que tem a base do saber eurocêntrico? Então, eu trouxe percussão, que é básico. É o pulso do coração, é a circulação, o universo pulsa. E nós começamos a tocar juntos. E tocando juntos, aprendemos a ouvir. Eles também ajudaram a construir o Brasil. Ajudaram nas plantações, mesmo sofrendo, mas eles ajudaram. Então, por isso que, se nós estamos aqui hoje no Brasil, é graças aos negros escravos. Eu acho importante esse trabalho que a gente está fazendo, porque ajuda a gente a conhecer mais a nossa cultura, de onde que nós viemos. Eles vão conhecendo um pouco mais sobre os ancestrais africanos, né, as várias culturas, e isso vai fortalecendo a identidade afro-brasileira deles e, por consequência, né, a autoestima, né, não é mais um povo marginal. Esses saberes não estão mais na cozinha, estão entrando no salão nobre da educação. Nem sempre é fácil tratar de religiosidade e cultura na escola. Cada um tem suas visões de mundo, suas crenças, seus costumes. Mesmo assim, a educação deve estimular um diálogo saudável entre as diversas tradições e fazer com que os alunos reconheçam os valores de todas as culturas e religiões. Vale a pena abordar a temática, principalmente quando se quer enfrentar o preconceito e a discriminação racial. A abordagem educativa da cultura e da religião pode fazer o aluno situar-se no mundo de uma forma mais segura e fraterna. Saber que os costumes e as crenças que integram a nossa identidade têm eco entre outros povos pode nos fazer mais compreensivos e empáticos com a riqueza e a diversidade do nosso planeta. O Nota 10 de hoje fica por aqui, mas se você quiser se aprofundar nos assuntos aqui abordados, recomendamos as seguintes leituras. Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi. Do silêncio do lar ao silêncio escolar. Racismo, preconceito e discriminação. Organizado por Eliane Cavalheiro. Brasil de Todos os Santos, de Ronaldo Vaifas e Juliana Beatriz Souza. Ou visite o site www.acordacultura.org.br.
uma parceria. Petrobras, CEPIR, Cidan, TV Globo, Canal Futura.